um prazer, uma alegria, né? Saudar a todos com a paz do Senhor e deixar um abraço fraterno para todo mundo e ter a convicção de que estamos reunidos mais uma vez para que a nossa vida seja edificada, seja renovada e que possamos viver mais uma vez a bênção do Senhor para nós. Como eu disse, Esmirna, a igreja perseguida, é o nosso tema de hoje. Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus por tua vida, por tua família, por teu lar, por tua casa, por todos aqueles que são abraçados e te abraçam, aqueles que são amados e te amam, que também são amados por mim, são amados por todos nós, pela igreja do Senhor nesta terra. E quando eu digo igreja, não falo de denominação ou templos, mas da igreja invisível, da igreja do arrebatamento, a igreja da vida eterna. Bendito Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Louvamos o Senhor na beleza da sua santidade, porque o Senhor é bom e a sua benignidade estende de geração a geração. Estamos mais uma vez reunidos para te engrandecer, te glorificar, para honrar e exaltar teu nome na beleza da sua santidade. O Senhor reina, e reina com séquito de justiça, o seu reino jamais terá fim. Nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos pelo ar que respiramos, por permitir que possamos estar nesse momento mais uma vez unidos e reunidos diante da tua presença, da tua face adorada, que possamos mais uma vez, Senhor, compartilhar do teu amor, da sua benignidade e ter a certeza, Senhor, que nós podemos crescer juntos, como diz a tua palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esse prazer, esta alegria de viver em união é algo especial, é algo maravilhoso que nós queremos constantemente. Deus, se porventura há alguém nesta tarde ou já no comecinho da noite que está passando por uma dificuldade, um problema difícil, uma situação qualquer, que o Senhor possa estar socorrendo esta pessoa de forma que o teu nome seja glorificado, que o Senhor possa estar abraçando, quem sabe está numa batalha, que o Senhor possa lhes dar força e vigor, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é o socorro presente na hora da angústia e nós temos certeza e convicção disso. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero te convidar, se você puder pegar a sua Bíblia e abrir no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, tem um tema maravilhoso e especial para nós, né? E eu gostaria que você acompanhasse. Se você não puder ler agora, você pode ler depois, acompanhar essa leitura, verificar. Como gosto sempre de lembrar, estou usando a Bíblia edição A Mensagem, né? É uma Bíblia de paráfrase, uma linguagem bem contemporânea, mas dá para você entender se você estiver apenas ouvindo a leitura ou acompanhando também. Escreva a Esmirna, ao anjo da igreja. Assim diz o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que uma vez morreu e depois ressuscitou. Estou vivo. Posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível. Mas vejo também sua riqueza. Ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade satânica. Não tenha medo de que você está para sofrer, mas fique atento. Não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste, 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isto custe a vida. Continue crendo. Tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça a palavra do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Continue crendo. Tá difícil? Parece impossível? Continue crendo. Essa é o tema central para nós aqui, porque
nessa carta, mesmo o Senhor dizendo assim, olha, eu sei a tua dor, eu sei a tua pobreza, a tua dor constante, a tua pobreza terrível, mas ele não promete exatamente, olha, eu vou abrir portas da riqueza para você, vou tirar essa sua dor, vou fazer algo maravilhoso por você, e você vai ver, ele está dizendo, não, mesmo assim continue crendo. Ele traz uma situação um pouco difícil. Então, diante disso, nós temos um alvo aqui nesse texto. E sabe qual é? Primeiro, reconhecer que o Senhor está sempre no controle, mesmo quando a situação parece sem controle. O Senhor está lá controlando. Perceber que só o Deus verdadeiro é soberano. Só o Deus verdadeiro. O nosso Deus é um e Ele é o soberano. E a palavra de Deus nos levará a conhecer o Senhor e não se fixar nas circunstâncias. Ou seja, saber que em meio aos problemas, em meio à angústia, em meio à pobreza, né, em meio à dor, nós temos um Deus poderoso que nós vamos nos olhar para Ele, não para a situação que nós estamos vivendo aqui na terra. Nós vamos focar em Deus, não em nós mesmos, não na situação que ora nós podemos estar vivendo, porque é isso que acontece com a maioria, sabe? A maioria às vezes fixa no seu problema, entra em depressão, entra em ociosidade, em ansiedade, entra em situação difícil. Por quê? Porque ele olha para o problema, não olha exatamente para o Deus que ele confia, para o Deus que ele serve, para o Deus que ele ama, para o Deus que ele adora. Então, diante disso, Jesus ele apresenta a igreja de Esmirna dizendo, eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, ele está dizendo, a pior das circunstâncias eu já passei e já venci. Estive morto e estou vivo. Olha que coisa esplendorosa. Essa é uma das duas cartas onde só encontramos louvor sem nenhuma repreensão. A igreja perseguida, a igreja que passava por tribulação, a igreja que vivia momentos de angústia, de tristeza, era titulada de igreja pobre, mas o Senhor está dizendo, mas você é uma igreja fiel, uma igreja que eu não preciso repreender. A igreja em Esmirna, para aquela igreja sofredora, o Senhor Jesus não oferece uma fácil solução para os seus problemas. Mas ele faz três coisas. Antes de citar as três coisas, vamos entender exatamente ele olhando para aquela igreja dizendo, eu te conheço. Você pode imaginar você com os joelhos curvados, orando, chorando na presença de Deus, e de repente ele simplesmente diz assim, eu te conheço. Conheço a sua dor, conheço a sua pobreza. É uma pobreza terrível, é uma dor constante. Mas de repente ele começa a dizer assim, mas sabe quem está falando com você? Aquele que morreu e ressuscitou. Ele chama a atenção, primeira situação daquela igreja, ele faz três coisas para essa igreja, e a primeira delas é exatamente dizer, eu morri e ressuscitei. Ele chama a atenção para ele mesmo. Em segundo lugar, ele lhes assegura que está perfeitamente a par da situação. Deus sabe antes de nós orarmos, queridos. É isso que Jesus está tentando mostrar para nós. Deus sabe antes de orarmos. Deus sabe antes de pedirmos, de falar com Ele alguma coisa. Ele sabe do que está acontecendo conosco. Em terceiro lugar, Ele lhes dá uma garantia e uma promessa ao que vencer, né? Ser fiel, continue crendo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa maravilhosa. Mas nós vamos chegando lá. Ele começa dizendo, eu estive morto, eu sou o primeiro e o último, eu tornei a viver. Ou seja, ele está dizendo, primeiro, como a palavra mostra para nós, ele é o primogênito da criação de Deus. Ele é o primogênito da ressurreição, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. É o primeiro que ressuscitou, é o que esteve na sepultura,
E ressuscitou no terceiro dia. Ele está dizendo: acredite na minha palavra. João escreve isso para eles e diz para eles: olha, não é qualquer um que está falando com essa igreja. Não é qualquer um que está falando com você. Não é qualquer um que está ditando essa carta que você vai ler. Sabe? Não é qualquer um que tem falado ao seu coração dizendo confia. Não é qualquer um que está dizendo para você acredita, crê. Não é simplesmente por você estar me ouvindo agora, por você ouvir um pregador, ouvir um missionário, ouvir alguém dizendo uma mensagem, um hino dizendo para você crer, e você simplesmente dizer: ah, mas para você está fácil, você está fazendo shows, você está pregando, você está indo, você está fazendo, você tem... Não, é a voz do Senhor através dos lábios dos seus filhos falando conosco. É isso que nós devemos acreditar, é nisso que nós devemos confiar. Porque aquela igreja, ela é identificada como a igreja perseguida. Olha o que o Senhor diz para ela no versículo 9: eu conheço a tua tribulação. Aqui na minha Bíblia diz: eu conheço a tua dor, a tua pobreza. Eu conheço a tua tribulação, a tua dor constante. O que está acontecendo com você agora? O que se passa? De repente eu estou falando com pessoas que estão agora fazendo parte de 14 milhões de pessoas desempregadas. Ou quem sabe pessoas que estão trabalhando e estão passando uma certa tribulação na sua família, no seu lar, na sua casa. Quem sabe você está passando uma angústia qualquer, talvez um conflito com você mesmo. E você está orando, tem falado com Deus e parece que a situação está saindo do controle, mas Ele está dizendo: ei, está saindo do controle. Não, eu conheço tudo isso. E depois ele assegura de que sabe daquela situação agonizante, mas acrescenta que de fato são ricos. Esse contraste é visto em muitas vezes no Novo Testamento, ou seja, sabe do que você é rico? O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é cidadão do céu, é co-herdeiro com Cristo, é registrado como verdadeiro filho de Deus, filho da adoção. O Espírito Santo habita em você. Você é rico. Você é rico. Acredita nisso. Você pode confiar nisso. Você pode ter certeza de que você é rico. Porque nós precisamos viver isso a cada dia. Mesmo que você fale assim: mas pastor, eu não tenho nada para comer. Ah, querido, lembra da oração dominical? O pão nosso. Alguém está orando por este pão. Você é rico. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus disse: bem-aventurado vós os pobres, lá em Lucas capítulo 6, versículo 20, ou seja, a palavra bem-aventurado, como você já sabe, significa feliz, muito feliz. Como é feliz os pobres? Paulo, ele chega a falar aos crentes de Corinto como sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, ele está dizendo: vocês são pobres, sim, mas estão enriquecendo. Cada vez que a palavra alimenta, cada vez que vocês se enchem do Espírito, se enchem do poder de Deus, nós estamos nos enriquecendo. E sabe Tiago? Lá em Tiago capítulo 2, versículo 5, está escrito que ele disse: Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino. Diga amém a isso. Rico em fé e herdeiro do reino. Ou seja, a fé gera em nós uma perspectiva. A fé gera em nós uma convicção. A fé, ela gera em nós uma certeza. Como o escritor aos Hebreus diz, um firme fundamento. Gera em nós uma gestação de algo que está para acontecer e nós só sentimos. Como uma mãe que começa a sentir: olha, alguma coisa está me dizendo que eu estou gerando um filho. Mas só depois de 9 meses ela vai olhar para o rosto dessa criança, vai olhar nos olhos dela, no formato dos lábios dela. A fé é isso. É o firme fundamento, o alicerce. E nós precisamos
a crescer essa fé, essa confiança. E Tiago repete, em segundo lugar, serem ricos como herdeiros do reino de Deus. O reino de Deus é seu, querido. O reino de Deus é seu, querida irmã. Ei, pai, mãe, filhos, o reino de Deus pertence a você. O reino de Deus nos pertence. Essa é a convicção que nós temos que carregar conosco. Ainda no versículo 9 ele diz assim, olha, conheço a blasfêmia dos judeus. Referindo-se às palavras da ceia, eles acusavam os crentes, né? Ele estava dizendo, mas ele não está dizendo assim dos verdadeiros, daqueles. Ele estava dizendo aqueles que diziam ser, mas eram adversários, da comunidade do adversário. Ou seja, eram do contra, né? Peleja contra, sabe? Aquelas pessoas que nunca te apoiam, aquelas pessoas que nunca te dizem você vai vencer, você... sabe aquela história assim de uma pessoa dizer assim, olha, hoje eu estou com uma dor de cabeça, aí de repente alguém chega e diz para ele assim, na rua de baixo alguém morreu com uma dor de cabeça, começou com uma dor de cabeça, daqui a pouco, pimba, morreu, como se estivesse dizendo, você vai estar morrendo. Sabe, aqui a pessoa que sempre te coloca para baixo, e aí elas dizem assim, Deus é testemunha, a graça falam de Deus, né? Dizem ser filhos, dizem ser adoradores, dizem ser originais, né? Vamos dizer assim, colocando aqui a palavra judeus, mas são adversários. Mas não se preocupe com eles, não. Não se preocupe com eles. Se preocupe exatamente com aquele que morreu e ressuscitou e está vivo. Se preocupa com ele. Abrace a ele. Tenha certeza que ele tem a palavra certa para você. Sabe por quê? Porque ele tem a garantia. Ele olha nos teus olhos para dizer para você, não temas. Não temas. Você vai ser posto à prova. Sabe o que me chama a atenção nessa carta? Imagine ele dizendo assim, conheço a tua tribulação, sei que tu és pobre, porém és rico, mas está vindo uma coisinha a mais. Está vindo uma situaçãozinha a mais. Satanás lançará alguns de vós na prisão para serem atormentados por 10 dias. Querido, sabe o que significa isso? É você estar com um filho doente em casa, gastando com medicamentos, algumas dívidas, e de repente você chega na empresa e o patrão diz assim, olha, nós estamos reduzindo o quadro de funcionários e você hoje é um dos escolhidos a não fazer mais parte do quadro de funcionários desta empresa. Mão na cabeça, né? Sinal de desespero, olhar para o céu e dizer, Deus, o que é que eu faço agora? O que eu faço agora? Se já não bastava a situação que eu estou vivendo e agora é desempregado. Se já não bastava a angústia que eu estou passando e agora essa situação terrível, eu estou desempregado e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou cuidar disso? Olha o que o meu texto diz aqui. Não tenha medo de nada. Isso não vai durar para sempre. Repete isso. Isso não vai durar para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa esplendífica. Isso não vai durar para sempre. Meu Senhor da glória, que coisa linda. É só 10 dias. Depois disso o resultado será maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, não dura para sempre. Não desista, ainda que isso custe a sua vida. Se for o caso de morrer, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Se for o caso de morrer, ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Ser fiel até morrer. Dá para ser fiel? Eu posso estar falando agora com pessoas que estão pensando em desistir. Eu posso estar pensando agora com pessoas que não acreditam mais.
Eu posso estar falando agora com pessoas que estão dizendo, olha, para mim chega, para mim não dá mais, para mim é impossível isso acontecer. Mas eu quero dizer para você, ser fiel até morrer. A carta termina com uma promessa ao vencedor, ao que permanecer firme, que poderá padecer a morte do corpo, mas jamais a morte da alma. Nós não estamos livres da nossa morte física, queridos. Não estamos livres disso. Nós não estamos livres de que em algum momento nós podemos desfalecer, esse corpo baixar à sepultura. Mas nós temos uma promessa de vida eterna. É por isso que ele está dizendo, não desista, ser fiel até a morte, ainda que isso custe sua vida. Ainda que isso custe sua vida. Não desista. Continue. Vamos andando. Vamos marchando. Vamos prosseguindo. Vamos sendo fiel. Está doendo. Está difícil. Cada vez mais. Um deserto. Uma luta. Uma tribulação. Mas vamos. Vamos marchando. Vamos marchando. Vamos caminhando. Os perseguidores em Esmirna passariam pela morte física e pela morte eterna. Mas os crentes passariam pela morte física à vida gloriosa com Cristo. Ou seja, eles tinham uma promessa. Ser fiel. Você está ouvindo? Olha o que ele está dizendo. Os seus ouvidos estão abertos? Você está ouvindo que o Espírito, o vento está soprando? O vento do Espírito está soprando através da igreja? Você está ouvindo o que Deus tem falado através dos verdadeiros ministros? O que Deus está dizendo através dos verdadeiros pregadores do Evangelho? Não aqueles que mercantilizam, que mercadejam. Não aqueles que pregam para você uma porta aberta quando o Senhor está dizendo, não, você pode estar cerrado às grades, além da situação estar difícil, você pode ser cerrado em grades. Eu sei que isso é tão difícil porque nós sempre esperamos alguém dizendo, olha, Deus está mandando te dizer que você vai sair dessa situação amanhã, né? É muito difícil porque nós esperamos ele dizer para nós, olha, você será vencedor daqui a pouquinho, hoje, antes da meia-noite, Deus vai te garantir uma grande vitória. Mas de repente isso não vai acontecer. E eu não posso mentir para você baseado no texto. Nem sempre é assim. Lá atrás para Josafá ele disse amanhã. Mas hoje ele está dizendo ser fiel até a morte para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte. Ouça, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A minha tradução eu gosto muito porque ela está dizendo o que o Espírito diz através das igrejas. Mas quando ele diz através da igreja, não é através dos templos, das denominações, das placas, não. Através exatamente de cada filho de Deus que se aproxima de você e diz assim, olha, ser forte, corajoso, ser valente, lute, vá até o fim, vença, mas vença com honra de vencedor, não vença por atalhos, não vença por comprar, não vença por mercantilizar, por mercadejar, não pague por uma vitória, vença com honra, tenha o direito de ter no peito o brasão do vencedor. São esses exatamente que não são os teus adversários, são os teus apoiadores. Aqueles que falam a verdade da palavra de Deus ao seu coração. Aqueles que têm coragem de falar a verdade da palavra de Deus por tua vida. Esses são exatamente os verdadeiros apoiadores. Aqueles que realmente querem ver você feliz. Mas de uma felicidade em que você possa olhar para o céu e dizer, bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, soberano, Deus eterno, fiel, o verdadeiro. Ei, queridos, ouça o que o Espírito está falando para você. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Vá em frente, siga em frente. Chore. Chore. Né? Chore, lamente, grite.
mas na presença de Deus, na presença dele. Não desista, ainda que isso custe sua vida. Eu quero destacar quando ele começa dizendo assim: olha, não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento. Não tenha medo. Em segundo lugar, eu destaco: não tenha medo de nada. Nada. Em terceiro lugar, eu destaco: isso não vai durar para sempre. Em quarto lugar, eu destaco: não desista, ainda que isto custe a sua vida. Em quinto lugar, dentro da carta à igreja de Esmirna, continue acreditando. Em sexto lugar, tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Isso é maravilhoso. E por fim, ouça o que o Espírito está falando através das igrejas. Amém, meu querido? Amém, meu irmão? Guarda isso no seu coração. Eu gostaria muito que você tivesse anotado isso. Ou se você puder assistir a live depois, ou você que vai entrar depois e assistir, anota isso. Pega lá um cantinho da sua Bíblia, anota isso. Esses destaques que acabei de fazer. Anota isso, guarda com você. Porque lá na frente você vai precisar. Lá na frente vai ser bem legal, vai ser muito bom para você. Você vai ter a certeza de que será tão maravilhoso você guardar isso consigo. Vai ser tão maravilhoso você guardar isso com você. Então guarde com você isso. Tenha certeza de que no momento que você estiver passando por uma tribulação, se você já não estiver nela, você vai lembrar disso, você vai lembrar da palavra do Senhor, você vai guardar a fé, a convicção que vai gerar em você uma expectativa de vitória real. Não de uma vitória momentânea, um pouquinho de comida ali que daqui a pouco acaba, um freelance ali que daqui a pouco acaba. Não. O Senhor está falando de vida eterna, daquilo que não se corrompe, daquilo que não se acaba, onde não há morte, não há choro, não há dor, não há lamento, não há desespero, não há ladrões, não há nada disso. E é disso que o Senhor está falando contigo. Amém? Posso orar por você agora, pedindo ao Espírito Santo de Deus que guarde esta palavra no seu coração, que ela fique aí guardada, arquivada para quando você precisar. Amado Deus, obrigado por este momento tão especial. Obrigado por todas as pessoas que vão assistir este vídeo. Obrigado por todos aqueles, Senhor, que está orando comigo agora. E que depois de assistir, Senhor, esta reflexão dessa tarde, baseado na carta que o Senhor pede a João a escrever à igreja de Esmirna. Quem sabe está orando comigo pessoas que estão passando por dificuldades, ou pessoas que entrarão nelas, mas que possam ter a convicção, possam receber esses conselhos para si, como se estivesse recebendo aquela carta naqueles dias, Senhor, que o anjo da igreja leu-a em frente à congregação. Senhor, que as tuas mãos estejam postas, estendidas para abençoar, que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir e a tua boca esteja pronta para verbalizar a palavra de ânimo, de fé, de força para o irmão, para a irmã que está comigo agora, Senhor. Bendito Deus, o teu nome vai ser exaltado, vai ser glorificado. O teu nome será honrado, Senhor, porque o vencedor estará livre da morte eterna, estará livre da sentença do diabo, Senhor. Estará. E isso te alegrará, porque ele estará na tua presença para te louvar eternamente, para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor.
Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. E bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe.